Vamos lá, a correção aqui, gabarito extraoficial da prova da Petrobras 2023, ênfase 10, projeto montagem, construção, edificações. Vamos lá, pergunta 41. Estacas do tipo hélice contínua devem ser executadas com o solo totalmente seco. Resposta errada, pois a hélice contínua ela pode ser tanto executada em solo totalmente seco, como também abaixo do lençol freático. Questão 42. A execução de estaca-prancha é uma técnica exclusivamente utilizada para fundações de edifícios. Alternativa errada, pois a estaca-prancha não é uma técnica exclusiva para fundações profundas de edifício. Ela é uma solução para manutenções que pode ser usada em uma variedade de projetos de construção. As estacas pranchas são comumente utilizadas em obras portuárias, diques, barragens, proteção de túneis, margem de lagos, escoramento, barreiras de proteção contra cheias, solos contaminados. Seu uso vai bem além de ser exclusivo de fundações de edifício. Questão 43. A capacidade de carga de uma fundação superficial é diretamente proporcional à profundidade de assentamento. Alternativa errada, pois a capacidade de carga não é diretamente proporcional à profundidade, embora a profundidade possa influenciar na capacidade de carga. Questão 44. As microestacas são utilizadas apenas para reforço de estruturas existentes, sendo contraindicadas como fundação principal de novas construções. Alternativa errada, pois as microestacas também podem ser utilizadas para fundações principais em novas construções. Questão de número 45. A inclusão de armaduras em estacas pré-moldadas de concreto é opcional e depende apenas da preferência de projeto. Alternativa errada, pois nós vemos na NBR 9062 e na 6118 que é obrigatório o uso de armação em estacas pré-moldadas. Questão 46. A integração de novas construções com edificações históricas requer a aplicação de técnicas especializadas de escoramento e monitoramento em tempo real das estruturas existentes para evitar danos durante a execução de obras. Alternativa correta, novas construções com integração com edificações históricas tem que ter técnicas especializadas de escoramento e também monitorar em tempo real as estruturas já existentes. Questão 47. Pilares de transferência são utilizados para distribuir cargas de elementos estruturais superiores diretamente para a fundação? Sim, mesmo no caso de colunas desalinhadas verticalmente. Sim, nós temos hoje uma gama de projetos arquitetônicos das mais variadas formas e em muitos deles os pilares não são alinhados verticalmente. Alternativa correta. Questão 48. As sapatas poderão contribuir para a preservação da integridade das edificações históricas próximas por limitarem a extensão de escavações e impactos de obras? Sim, as sapatas são indicadas para a construção próxima a edificações históricas justamente por não produzir ruídos, vibrações no terreno, diferente das fundações profundas que são por gravação, vibração, gerando transtornos a edificações vizinhas. Questão 49. Na situação considerada, a utilização de sapatas contribuirá para a otimização do uso do espaço subterrâneo, facilitando a instalação de infraestrutura urbana como sistemas de drenagem e redes de utilidades? Sim, isso ocorre porque as sapatas, ao serem projetadas e instaladas corretamente, podem limitar a necessidade de escavações,
profundas, o que facilita a instalação de infraestruturas urbanas, como sistemas de drenagem e rede de utilidades. Questão 50. As sapatas são recomendadas caso as cargas de coluna adjacente não sejam muito elevadas? Sim, né? Quando temos colunas adjacentes com cargas elevadas, haverá uma sobreposição dos bulbos de tensões, né? Ali podendo causar recalques diferenciais, problemas de recalques elevados na fundação, ou seja, quando essas estruturas adjacentes não têm cargas também elevadas, né, a sapata é uma boa indicação. Questão 51. As sapatas são recomendadas se não houver restrições de espaço para a distribuição de fundações superficiais? Sim, né? As sapatas são recomendadas mesmo quando não há restrições de espaço para distribuições de fundações superficiais. Elas são uma opção eficiente para transmitir cargas da estrutura para o solo, especialmente quando o solo possui boa resistência nas camadas iniciais. Questão 52. A verificação da resistência ao cisalhamento do solo é desnecessária para o projeto de fundação superficial? Errado, né? A verificação da resistência ao cisalhamento do solo é essencial, né? É o contrário. Questão 53. A utilização de estacas de madeira como fundação é uma prática obsoleta e não recomendada em nenhuma circunstância? Questão errada, pois as fundações de estaca de madeira são utilizadas para construções temporárias. Questão 54. A determinação da capacidade de carga de uma fundação profunda pode ser feita exclusivamente pelo método empírico, baseado na experiência prévia com solos similares? Errado, né? A determinação da capacidade de carga de uma fundação profunda não deve ser feita exclusivamente por métodos empíricos baseados em experiências prévias com solos similares, embora os métodos empíricos possam fornecer uma estimativa inicial útil. Eles devem ser complementados por métodos teóricos e semi-empíricos, bem como ensaios de carga direta na fundação. Questão 55. As estacas escavadas com lama betonítica são a solução eficaz em solos que apresentam risco de desmoronamento durante a escavação? Sim, é uma das vantagens aí da estaca escavada com lama betonítica. 56. Os sacos de cimento contaminados com água da chuva podem ser reaproveitados para a execução de vigas e pilares, desde que peneirados antes do preparo do concreto? Questão errada, né? Pois o cimento, após entrar em contato com a água da chuva, já vai ter sofrido ali o seu estado de hidratação, né? Endurecimento, e não pode ser reaproveitado em vigas e pilares. Errado. Questão 57. Devido às suas características e baixo custo, a areia de praia é um excelente agregado miúdo para o preparo do concreto? Claro que não, alternativa errada, né? Pois a areia de praia ela tem altos teores ali de cloreto, de sais, que pode vir a prejudicar a resistência do concreto, e se for concreto armado, vai vir a corroer a armação. Questão 58. Apesar de uma maior quantidade de água ajudar na trabalhabilidade da massa, deve ter controle sobre a quantidade de água a ser aplicada no preparo do concreto? Questão correta, né? Pois a água, quanto mais água no concreto, mais trabalhável ele vai ser, mas aí não tem que ter o controle, né? A quantidade de água tem que ser suficiente para a hidratação do concreto e o limite possível ali para garantir uma trabalhabilidade sem perda da resistência, uma perda essencial ali da resistência. Questão 59. Para aumentar a vida útil da barra de aço antes da concretagem, a armadura deve ser lubrificada com óleo mineral? Alternativa errada, né? Pois durante a concretagem, a forma onde vai a ferragem, ela tem que ser aplicado o desmoldante antes da aplicação da ferragem, porque a ferragem não pode ter contato com óleo mineral.
né? Porque o óleo mineral é justamente para evitar a aderência do concreto. Questão 60, né? Para evitar a corrosão da armadura de blocos de fundação, deve-se obedecer ao cobrimento previsto em projeto, podendo ser utilizado para isso espaçadores, correto, né? Pois no bloco de fundação ali, botar aquela gaiola, né? E a ferragem, onde vai a ferragem tem que ir o espaçador para garantir o cobrimento mínimo. Questão 61. Na execução de vigas baldrame, produtos com argamassa polimérica e a tinta asfáltica podem ser utilizados na impermeabilização? Sim, é uma prática usual. Ou uso de argamassa polimérica ou uso de tinta asfáltica ali para evitar para garantir a impermeabilização ali da fundação. Questão 62. A execução de estacas escavadas dispensa a utilização de armaduras de aço? Não, né? A execução de estacas escavadas não dispensa a utilização de armadura de aço. A necessidade da armadura depende das características da estaca e da carga que ela irá suportar. Se a estaca não tiver sujeita a esforços de tração e flexão, a armadura pode ser apenas para fixação, e as barras de aço são colocadas no concreto uma a uma imediatamente após a concretagem, sem precisar de estribos. Questão de número 63. Quanto à granulometria, né, entre as britas que são utilizadas no preparo do concreto, a brita 1 possui dimensões maiores do que a brita 2? Não, né? Na verdade é o contrário. A brita 1 possui dimensões menores do que a brita 2. A granulometria da brita varia de 9,5 até 19 milímetros, começando da brita 0, né, e subindo. Questão 64. Né, a armadura inferior longitudinal em vigas biapoiadas tem como função resistir aos momentos de torção oriundos de carregamentos distribuídos? Não, né? A armadura inferior longitudinal ela serve para resistir aos esforços positivos de flexão. Questão 65. A armadura de pele nas vigas tem a função de aumentar a resistência da viga aos esforços de tração aos quais ela está submetida, sendo adotada para minimizar a fissuração nas faces laterais? Né? Correto. A armadura de pele não tem função de aumentar a resistência à tração na viga. A função dela é minimizar as fissurações na faces laterais da viga. Questão de número 66. Nas lajes apoiadas em vigas, a armadura negativa tem a função de fazer a ligação dessas peças com o objetivo de combater as fissuras que possam surgir. Sim, né? Sim, a armadura nas lajes apoiadas em viga, a armadura negativa tem essa função, né, de fazer a ligação ali com a viga, evitar fissuras ali na borda da laje. Né? E questão 67. Armaduras de suspensão têm a função de transmitir as cargas distribuídas na laje para a viga? Não, né? A função das armaduras de suspensão não é transmitir cargas distribuídas da laje para vigas. A armadura de suspensão é utilizada principalmente em vigas onde há apoios indiretos, ou seja, quando uma viga se apoia sobre outra. Nesses casos, a armadura de suspensão funciona como um tirante interno, levando as reações aplicadas junto à face inferior das vigas suportadas para os nós superiores da viga de suporte. Questão 68, né? A 68, a 69 e a 70, né? É dado aí um desenho e embaixo vem a especificação, né? Aí a questão 68 diz que o 106 representa a quantidade de estribos. É errado, né? O 106 representa ali o comprimento total ali do aço, né? Pegando da dobra até o final, dobrando de novo. Questão 69, né? Está correta, ele diz que o C20 representa o espaçamento em centímetros, né, entre os estribos da viga. Geralmente esse C120 significa que a cada 20 centímetros terá um estribo. Questão 70, na descrição do estribo, né, o trecho bitola 5 representa o diâmetro da barra de ferro em milímetros. Questão correta.
Para o traço com cimento Portland comum e sem uso de aditivos, a resistência à compressão do concreto atinge o seu valor máximo aos 7 dias. Questão errada, né? A resistência do concreto atinge o seu valor máximo aos 28 dias. Questão 72, é errada também. Os aditivos incorporadores de ar têm a finalidade de diminuir a quantidade de água de amassamento requerida para produzir a pasta de concreto. Errado, né? Pois o aditivo incorporador de ar ele não tem a finalidade de diminuir água. A finalidade de diminuir água é os aditivos redutores de água, né? Que é o plastificante. E já o incorporador de ar ele tem o objetivo de melhorar a trabalhabilidade e também dar outras condições ali ao concreto, né? O concreto ficar mais leve, o concreto ter algumas vantagens como acústica, como temperatura. Questão 73, né? O principal objetivo da cura do concreto é promover a hidratação adequada do cimento. Sim, né? Uma boa cura vai ter uma boa hidratação ali do concreto, ele vai atingir as resistências projetadas ou até maiores. Questão 74. A consistência do concreto fresco pode ser medida por meio do ensaio de abatimento do tronco de cone. Exatamente um dos objetivos do ensaio de abatimento do tronco de cone é conferir a consistência ali do concreto. Questão 75, dado o gráfico aí em cima, e ele diz: o solo representado pela curva B é de graduação uniforme. Questão curva A, né? É de graduação uniforme. Errado, né? Pois a curva B é que dá uma graduação uniforme, a curva A não. Questão 76. É possível determinar por meio de ensaio de granulometria e das referidas curvas a expansão dos solos A, B e C. Errado, né? O ensaio de granulometria por si só não é suficiente para determinar a expansão do solo. A granulometria fornece informações sobre a distribuição do tamanho e das partículas do solo, o que é fundamental para a classificação do solo. No entanto, a expansão, né, está relacionada com a propriedade dos minerais e da argila presente, como a capacidade de absorver água e inchar. Para avaliar a expansão, são necessários ensaios específicos, né, como o ensaio de expansão, que mede a capacidade de expansão dos argilominerais constituintes dos solos finos. Questão 77. Né? No campo, o controle de compactação é feito por meio de determinação da energia de compactação aplicada, o que é feito pelo processo do frasco de areia. Questão correta. A determinação da energia de compactação aplicada é um dos métodos utilizados para isso é o método do frasco de areia. Né? Esse ensaio visa verificar a densificação das camadas, né, dos pavimentos em campo, sendo extremamente importante no controle tecnológico. Questão 78. No campo, para a compactação de solos argilosos, os rolos pé de carneiro são mais adequados que os rolos lisos. Questão correta, né? Os pé de carneiros eles são mais indicados do que o rolo liso, né? Porque possui saliências ali em sua superfície que penetram na superfície do terreno e aumentam a área de contato, né? O que é ideal para solos coesivos de material fino, né? Como os argilosos. Questão 79. Em laboratório, utiliza-se o ensaio normal de Proctor. É possível determinar a umidade ótima e a coesão aparente de uma amostra de solo compactada. Sim, utilizando o ensaio normal de Proctor, em laboratório é possível determinar uma umidade ótima para a compactação do solo. Esse ensaio é um procedimento padrão que permite obter a densidade máxima seca do solo quando compactado com uma energia de compactação específica. Através da curva de compactação obtida no ensaio, identifica-se a umidade ótima, que é o teor de umidade no qual o solo atinge a sua máxima densidade seca. Questão 80. Os drenos profundos têm por objetivo principal interceptar o fluxo de água subterrânea por meio de rebaixamento do lençol freático.
questão aí correta, né? Didática. Questão 81. Os bueiros de grade são empregados para permitir a transposição de fluxos d'água coletados por dispositivos de drenagem superficial. Questão aí também correta, né? Pois os bueiros de grade são empregados, né, para permitir a transposição do fluxo de água coletado, né, na drenagem superficial. Eles são a parte importante do sistema de drenagem rodoviária e são utilizados para captar e conduzir as águas pluviais e de superfície para locais onde menos afetem a segurança e a durabilidade das vias. Questão 82. As valetas de proteção de cortes são construídas à margem dos acostamentos, terminando em pontos de saída de água convenientes, como descidas d'água. Sim, né? As valetas de proteção de cortes são construídas à margem do acostamento e terminam em pontos de saída, né, convenientes, como descidas d'água. Elas são projetadas para interceptar, conduzir, né, as águas precipitadas sobre as áreas adjacentes e que escoam a montante do corte, impedindo que essas atinjam o corpo estradal, né? Podem ser revestidas de grama, pedra arrumada, pedra arramassada, concreto, solo cimento e até o próprio solo compactado, dependendo das necessidades específicas de projeto. De modo a dar o adequado suporte para a construção da estrutura do pavimento flexível, é indispensável a imprimação do subleito. Correto, né? A imprimação do subleito é um processo importante na construção de pavimentos flexíveis, pois tem como função cobrir os vazios da superfície da base, protegê-la contra as adversidades climáticas, estabilizar os materiais aplicados, conservar a umidade ótima da base e impedir a penetração de águas pluviais diretamente na base. Questão 84. Em se tratando de tratamento superficial simples, TSS, a camada de revestimento do pavimento é submetida durante a sua execução à compressão. Sim, né? O processo envolve a aplicação de ligantes betuminosos, seguido de uma distribuição de uma camada de agregado mineral. Após a aplicação desses materiais, a compressão é realizada para garantir a aderência adequada entre o ligante e o agregado, bem como para assegurar a uniformidade e a superfície do pavimento. Questão 85. Para a execução das camadas finas de terraplenagem, deve ser utilizado material de terceira categoria. Errado, né? Não se deve utilizar material de terceira categoria. O material de terceira categoria é caracterizado por ter resistência ao desmonte mecânico, equivalente à rocha não alterada, e blocos de rocha com diâmetro superior a 1 metro, ou volume de 2 metros cúbicos, cuja extração é realizada com emprego contínuo de explosivo. Para as camadas mais finas de terraplenagem, se utiliza material selecionado com base em preceitos técnicos econômicos que apresenta características adequadas para suportar as cargas impostas pela estrutura do pavimento e pelo tráfego, né? E além de proporcionar condições satisfatórias de drenagem e estabilidade. Questão 80. Questão 86. Estruturas pré-moldadas oferecem menor flexibilidade de projeto em comparação com as estruturas moldadas in loco. Sim, né? Pois as estruturas pré-moldadas elas já vêm pronta, né? Já as estruturas moldadas in loco ali, ela tem uma maior flexibilidade para atender a todos os requisitos ali de projeto. Questão 87. O uso de estruturas pré-moldadas contribui para reduzir ou até eliminar a necessidade de moldes e escoramentos no canteiro de obra. Questão exata, né? Pois as moldadas em loco elas usam moldes, né? Formas, já as pré-moldadas não. Questão 88, né? A utilização de estruturas pré-moldadas em vez de estruturas moldadas em loco pode contribuir para a redução do tempo de execução de obra. Questão correta, né? Pois as pré-moldadas ela tem uma rapidez maior de execução, diferente das moldadas em loco.
90, né? De acordo com a ABNT, que define diretrizes para projeto e execução de fundações, a investigação do solo é prescindível para a execução de fundações em projetos de engenharia civil realizados no Brasil. Questão errada, né? Uma pegadinha aí. Ele botou prescindível, na verdade é imprescindível. Questão 91. A observância da ABNT é recomendada para projetos de engenharia, embora não seja obrigatória. Questão errada, né? A observância da ABNT é considerada uma prática recomendada e muitas vezes essencial para projetos de engenharia no Brasil. Questão 92. Os procedimentos a serem adotados para projeto de estrutura de concreto são definidos por meio de norma ABNT específica que estabelece diretrizes para o dimensionamento, execução e controle das estruturas. Questão didática, né? Questão correta. Questão 93. O AutoCAD possui funcionalidades específicas para a automação de tarefas repetitivas, como a utilização de blocos e atributos dinâmicos. Questão correta, né? Questão 94. O AutoCAD permite a criação de desenhos técnicos em 2 ou 3 dimensões. Correto, né? Tem um AutoCAD 2D, AutoCAD 3D. Questão 95. No AutoCAD é possível exportar arquivos em formato compatível com outros softwares de modelagem e análise estrutural. Questão correta, né? O AutoCAD permite, né, é possível exportar arquivos em formatos compatíveis com outros softwares de modelagem e análise estrutural. Questão 96. O AutoCAD é primariamente um software de desenho e modelagem, não tendo sido projetado para realizar análises estruturais ou simulações de elementos finitos. Questão correta, né? O AutoCAD, as principais funcionalidades dele são voltadas para a criação de desenho em 2D, modelagem 3D, e para análises estruturais, simulações de elementos finitos, tem outros softwares específicos. 96 correto. O diário de obra é um documento opcional que registra as atividades diárias do canteiro de obra. Errado, né? O diário de obra é um documento obrigatório. Questão 98. Em uma obra, a qualidade dos materiais não influencia o cronograma de execução. Questão errada, né? Materiais de péssima, baixa qualidade irá sim prejudicar o cronograma de obra, né? Pois vai quebrar mais fácil, vai se deteriorar mais rápido, vai gerar custos adicionais, vai gerar atraso. Questão 99. O planejamento da obra é uma etapa que pode ser desconsiderada em projetos de pequeno porte. Errado, né? O planejamento de obra é essencial para qualquer atividade, né? Seja ela grande, média e pequeno porte. Questão 100. De acordo com a legislação brasileira, apenas obras de pequeno porte podem ser realizadas sem a presença de um engenheiro ou arquiteto responsável. Questão errada, né? Não existe obra sem responsável técnico. Para toda obra, reforma, construção, né? Tem que ter um responsável técnico.